Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal, sou Marcelo Marques e agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estar com você compartilhando a sua palavra. Uma das coisas mais importantes na vida do ser humano é saber priorizar e valorizar sua vida, seu tempo para obter bons resultados nos seus negócios, nos seus projetos, no seu dinheiro e também no seu futuro. A pessoa que não pensar e não planejar tudo isso é um sério candidato ao fracasso, seja ela rica ou pobre. Obviamente que para chegar a essa decisão ela precisa ser ensinada, treinada em todo tipo de conhecimento necessário para que ela esteja pronta para decidir, priorizar e valorizar seus objetivos. A pessoa que adquire conhecimento se torna especialista no assunto. Temos vários exemplos como médicos, enfermeiros, economistas, advogados, psicólogos, engenheiros, cozinheiros, entre outros. Um grande detalhe que devemos observar nesses especialistas que citei é que não adianta ter dentro da família profissionais da área e não passarmos pelos estudos e treinamentos que eles passaram. Se não fizermos isso, não alcançaremos os mesmos objetivos. E ser filho de médico não significa que o filho ou a filha são médicos. Da mesma forma, ser filho de um advogado, enfermeiro, engenheiro, entre outras profissões, não nos qualificam, só sermos parentes dessas pessoas. Cada pessoa corre atrás dos seus objetivos e, na maioria das vezes, obviamente, o objetivo principal é o dinheiro. Dinheiro para pagar as contas, para pagar o aluguel da casa, para pagar a prestação do carro, como aumentar o salário, e isso não é errado. Mas quando isso começa a trazer preocupação excessiva, estresse e problemas de saúde, isso está errado. Os problemas emocionais afetam a maioria da população mundial, pois as pessoas não conseguem lidar com esse tipo de problema, seja as pessoas ricas ou as pessoas pobres. Isso afeta todos, em todo o mundo, em todos os lugares. Esse tipo de problema só será resolvido quando as pessoas entenderem que é Deus, o Criador de todas as coisas, o Criador do ser humano, o único que pode resolver qualquer problema físico ou emocional. Quando entendemos isso, a nossa vida muda completamente. Entendemos que tudo vem dele, a vida vem dele, o conhecimento vem dele, a saúde vem dele, a alegria vem dele, a paz vem dele. Quando priorizamos, presta atenção, quando priorizamos, valorizamos a presença de Deus, a unção de Deus em nossa vida, passamos a confiar nele, colocar tudo nas mãos dele e praticar seus ensinamentos. E aqui eu entro na mensagem de hoje, na minha reflexão, que, digamos assim, o título é Aprenda a valorizar o tempo de unção, a presença de Deus na sua vida e não a sua vida secular. E para começar eu quero ler 1 Reis, capítulo 3, versículo 3, a história de Salomão. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificaram Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizestes reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar. O teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso.
E disse-lhe Deus: por quanto pediste isso, não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernirmos o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Aqui vemos uma das características de Salomão. Primeiro, ele sabia quem era Deus e amava Deus. Segundo, ele andava nos estatutos de Deus conforme os ensinamentos do seu pai Davi. Terceiro, se humilhou perante Deus, reconhecendo que não era nada sem ele. Quarto, pediu sabedoria para governar. Salomão assumiu o trono do seu pai Davi aproximadamente entre 16 e 18 anos de idade. Muito jovem. Mas já sabia quem era Deus. Ele amava Deus por causa do seu pai Davi, que criou Salomão e sua casa na palavra de Deus. Salomão não tinha problema de dinheiro, de moradia, de empregados, de exércitos, de mordomos. Ele tinha tudo. Era filho do rei Davi. Era herdeiro do trono de Israel, mas esperava a decisão do seu pai Davi sobre isso e não estava preocupado. Diferente de seu irmão Absalão, que queria o lugar de Davi a qualquer preço, e Adonias, o filho mais velho dos sobreviventes. Esses dois eram terríveis. Se eles pudessem matar Davi e assumir o trono, eles fariam isso. Quando Salomão é ungido e coroado como rei, ele sabe da importância do cargo e fica temeroso, preocupado, com medo, mas ele sabia que só Deus podia ajudá-lo. Salomão toma uma decisão importante, como nós acabamos de ler em 1 Reis, capítulo 3, no versículo 4. Neste momento, Deus se agrada do sacrifício e aparece a Salomão e diz: pede o que quiseres que eu te dê. Salomão pediu sabedoria. Vou repetir, Salomão pediu sabedoria para governar. E Deus, que conhece o coração, viu a sinceridade de Salomão e deu sabedoria divina e a Salomão e muito mais, conforme está escrito nos anais da história. Salomão aprendeu na sua casa os ensinamentos de Deus, foi instruído a obedecer a Deus e decidiu priorizar, valorizar a presença de Deus, a unção de Deus em sua vida, no seu reinado. E a consequência disso nós já conhecemos. Quando colocamos tudo nas mãos de Deus, Deus começa a agir a nosso favor em todos os sentidos. E o primeiro exemplo que eu quero falar sobre isso é em Êxodo capítulo 14, e versículo 13, que diz: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dizem aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Agora, Êxodo capítulo 5 e o versículo 25, olha só que interessante nessa história. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatuto e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. E esse, capítulo 16, versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá que no sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Agora, Deuteronômio capítulo 29, versículo 5, olha só que interessante. E 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, e nem se envelheceu o vosso sapato do vosso pé. Gente, vocês pararam para pensar no que eu acabei de ler? Claro que aqui o nosso tempo é curto, mas aqui nessas passagens,
Lá no Velho Testamento, quando o povo de Israel estava saindo do Egito, Deus se manifestou cara a cara com eles, através de Moisés. Ou seja, primeiro tirou eles do Egito, ou seja, tirou da escravidão para a liberdade. Segundo, colocava a nuvem que cobria eles durante o dia e à noite a coluna de fogo que aquecia do frio do deserto. Depois a travessia do Mar Vermelho. Depois o pão, o maná do céu. No deserto eles eram sustentados. Depois as águas amargas que se tornaram doces através dessa árvore que Deus mostrou para Moisés e ele colocou nas águas salgadas e elas se tornaram doces. E depois, a última que eu li, que durante 40 anos Deus sustentou eles no deserto na roupa, ou seja, as roupas não se envelheceram no seu corpo e os sapatos também não. Cara, isso é muito interessante. Imagina, eu quero aguçar a sua mente agora. Imagina durante 40 anos as crianças que cresceram, ou seja, elas cresciam e a roupa ia crescendo com elas. E o sapato, as sandálias também. Isso é um milagre muito grande. E ser sustentado com o maná, o pão do céu. Você já pensou nisso? Isso é uma maravilha. No deserto não tem nada, não tem shopping, não tem bar, não tem bebida, não tem Coca-Cola, não tem refrigerante, não tem salgadinho, não tem McDonald's, não tem nada. E Deus sustentava esse povo durante 40 anos. Isso é o poder de Deus. E eu te pergunto, será que Deus mudou? A Bíblia diz que Deus foi ontem, é hoje e será eternamente. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Daniel, livro de Daniel, capítulo 1 e versículo 8. E eu quero pincelar as maravilhas que Deus fez na vida, não só dele, mas também dos seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Agora dá um pulinho no versículo 15, no mesmo capítulo 1. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Versículo 17. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Olha só que interessante, aqui Daniel, ele era um homem de Deus, eu já falei sobre isso em algum vídeo, ele era um homem de Deus, temente a Deus, juntamente com seus amigos. Aqui, quando eles chegaram na Babilônia, que eles foram, Israel foi levado como escravo e eles foram também, Deus exaltou esses homens, tanto a Daniel como Sadraque, Mesaque e Abednego. Você que não conhece a história, dá uma olhadinha aí no livro de Daniel, né? E talvez você tenha visto também o seriado na televisão, que foi aqueles camaradas que foram jogados na fornalha e não se queimaram. É muito interessante essa história. É muito interessante por quê? Porque nós vemos a mão de Deus auxiliando e guardando os seus servos de todo perigo e de todo mal. Bom, e também eu quero ler com você ainda Daniel capítulo 6 e versículo 10. Olha só. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Aqui vemos os homens de Deus que acreditaram fielmente e depositaram a sua fé em Deus e foram bem-sucedidos. Deus se move por nós todos os dias das nossas vidas. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir a sua palavra, não volta vazia. Mas existe um porém. Para que se cumpram essas promessas, devemos crer nele e obedecer o que ele nos ensina. Eu quero ler com você, para terminar, Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados,
acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que palavra maravilhosa! Você já parou para pensar nisso? São as promessas de Deus para as nossas vidas, para as nossas casas, para as nossas famílias, para os nossos negócios. Presta atenção, não é errado você correr atrás de dinheiro, do seu trabalho, não é errado você sustentar a casa, não estou falando isso. O que eu estou falando com você, a palavra de Deus está nos ensinando, nos orientando neste dia, é que devemos priorizar primeiro o reino de Deus, o reino dos céus, ou seja, a sua palavra, os seus conselhos, e que possamos decidir ficar na presença dele, obedecendo esses mandamentos, essas regras. Se nós obedecermos, tudo irá bem. E a Bíblia diz que a porta que Deus abre, homem nenhum fecha. Eu costumo dizer que nem demônio nenhum fecha, porque ele tem o poder nas suas mãos. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha também ninguém abre. Mas ele está com seus braços estendidos para nos abençoar sempre. Aquele que se aproxima dele, ele jamais lança fora. E eu encerro dizendo, priorize Deus na sua vida em primeiro lugar. Aliás, já está escrito na sua palavra o caminho que devemos seguir, porque a gente já sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Aconteça o que acontecer, Deus é fiel e sabe de tudo, não esqueça disso. E pense nisso e decida o que você vai fazer, ok? Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.